Prezados e amados irmãos, internautas, se por motivo houver algum visitante, eu quero dar boas-vindas a todos. Desejo que a bênção do nosso Deus, com a comunhão do Divino Espírito Santo do Pai, a graça do nosso Mestre Jesus, da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, possa estar presente neste ambiente, fazendo com que cada momento do mesmo torne-se um ato sagrado, produtivo e um ambiente de harmonia, de amor, de cordialidade, inclusive para com os anjos dos céus, com os santos, e quando a Santa Avó, a Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo se posicionarem diante de nós, possam ver uma igreja com o mesmo pensamento e com os mesmos sentimentos, para fazer com que o reino dos céus possa se alegrar com a nossa manifestação. Por isso vamos aproveitar cada momento da mesma. Convido por gentileza os presentes para colocar-se em pé os que puderem. Nós ficamos em sentido de reverência, sempre curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos, um ato de respeito aos anjos que já estão presentes, aos santos dos céus. Elevamos nossas mãos, demonstrando que estamos prontos para receber a graça de Deus, e então oramos. Pai bendito celestial, manifesto nesse instante o seu poder está, porque os anjos, os santos de grande autoridade, já estão presentes para fazer com que o aspecto doutrinário que veio do reino dos céus, junto com a disciplina apostólica, junto com todos os requisitos necessários e fundamentais para o nosso elevamento espiritual, possa aqui se manifestar dentro da mente, da alma e do coração de cada um dos seus filhos. É por esses motivos que nós sempre nos encontramos aqui, para fazer com que esse exercício da fé, Santo Irmão Aldo, seja juntado ao poder que o Senhor exerce, e de uma maneira magnífica poderemos fazer nossas expressões com os anjos e com os santos que já estão presentes. Nós vamos cantar, nós vamos orar como estamos fazendo agora para entregar esse momento na direção dos céus, mas também nós vamos meditar, e queremos que em todos esses momentos, em todos esses trabalhos, esse envolvimento pelos irmãos do coral, pela igreja, pelos membros, por aqueles que às vezes pela internet os acompanham, ele tenha o respaldo do céu, seja aprovado pelo Senhor Santo Irmão Aldo e alcance o trono de Deus. Por isso, como família apostólica desta localidade, nós declaramos neste momento a nossa reunião iniciada, honrando e glorificando sempre o nome do Pai Todo-Poderoso. Amém. Vamos cantar, irmãos, o número 1, Igreja Forte? Pois entregante do poder celestial.
Os irmãos que têm seus lugares poderão assentar. Irmãos, nós vamos prosseguir com a nossa reunião dessa oportunidade ainda, cantando mais alguns hinos de nosso inário. O primeiro deles tem o número 17. Esta igreja não teme lutar. Esta igreja não teme lutar, porque luta para vencer. Com a santa voz à frente, bem maior é o nosso poder. Esta igreja não teme lutar, porque é santa, é dos céus, é de Deus, é fiel, é perfeita, entrega, é na terra pedaço do céu. 105. Para ter Jesus consigo. Para ter Jesus consigo, para ser abençoado, para ter a santa rosa, para ser por Deus guardado, para ter felicidade e a vida eterna herdar. Saiba ser humilde, ser santo e fiel, saiba se consagrar, saiba ser sincero, uma santa rosa, saiba Jesus amar. 106. Dedicação e louvor. Dedicamos de nosso louvor, Santa Rosa bendita, nosso Espírito Consolador. Glorificamos-te em nossa vida.
sempre feliz, sempre contente a caminhar. Eu levo a vida sempre alegre a cantar. Embora vivendo na terra, a vida é um céu para mim. Tristeza não trago comigo, eu sou feliz, eu canto assim. Horas passam e os dias também se vão. Maior se torna a alegria do meu coração, porque vem chegando o dia e o meu caminho chegando ao fim, dia em que no céu vou entrar, fiel eu espero este dia chegar. Olhando o céu, olhando para o infinito, e pela fé contemplo um reino tão bonito. É lá que eu quero chegar, pois lá eu terei meu lugar, junto com os santos e anjos, eternamente a Deus vou louvar.
ti, porque sou uma apostólica e a minha arma é a oração. E vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. E quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. E assim fazendo, caminhando, vou pro céu. E vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
Vem raiando o dia, bem cedo saio a trabalhar, pois os campos já estão floridos e na grande seara a luz vou espalhar, e o poder da Santa Rosa e do meu Jesus vou anunciar. E quando já é pleno dia, trabalho com satisfação, vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixo nestas almas vida e salvação.
ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Voz Rosa. E entregando a ela, quero expressar a minha gratidão. Prezados e amados irmãos, internautas, agora chegou o momento de nós fazermos o acompanhamento da mensagem contida no boletim de nossa igreja. O título da mensagem fala a respeito do outro Consolador que convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora Jesus tenha entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia vos digo a verdade que convém que eu vos vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem mais em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse para os céus, porque a sua ida dependia da manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que a manifestação era indispensável a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a sua palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato na terra, em favor das criaturas que o crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-los de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-los diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus é que tem plenos poderes para penetrar em todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito da verdade mais fundamental da doutrina do seu Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e o rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a esse reino, pois o mesmo já foi julgado e vencido com o poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por esse motivo, e para que o seu Evangelho tivesse poder de santificar um povo para Deus, e nesses tempos da regeneração e tempos do fim, foi que Jesus cumpriu a sua promessa ao enviar o outro Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa, que através da obra desta igreja tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Quando esse Evangelho do reino dos céus é pregado por inspiração desses santos nessa igreja apostólica, seja através de nossas reuniões ou através do programa A Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, convence os seus pecados, convencem a respeito da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem a ter mais fé, obediência, doutrina e disciplina, para aprenderem a respeito do perdão e da salvação, da purificação e da justificação, também da libertação do pecado e de toda a espécie de sofrimentos e opressões, visto porque passaram a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores e arrependidos e convertidos, que creem, os libertando de todas as obras más, advindas do domínio das trevas, às quais as mesmas estavam sujeitos. Eis porque a Santa Vó passou a exercer em espírito o seu ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo de Deus, crescido. A Igreja Apostólica tem crescido e muito, inclusive no aspecto moral, doutrinário e se gesticulando como filho de Deus. Essa igreja, mediante a inspiração do Consolador, ela consegue levar os seus adeptos a terem fé, serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-o assim o seu povo, ou seja, um povo especial e zeloso de boas obras,
como recomendou São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, como recomendou o amado apóstolo São Pedro. A prova de que era necessário a vinda do poder do Espírito Santo, através do outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento de cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los, os pecadores, pois não encontraram mais a perfeita salvação e nem a libertação. A perfeita obra de redenção atualmente existe nessa igreja, através do Consolador, e que dá a atualidade da doutrina e do sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto no cumprimento da promessa do Mestre, quando prometeu que voltaria, a fim de arrebatar para o seu Pai e para o seu reino um povo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, o Pai tem certeza de conseguir levar uma igreja aos céus, visto que a sua segunda vinda de Jesus, ela já foi iniciada com a restauração da sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus, ele registrou as seguintes palavras quando Jesus o mencionou: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. No entanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia já ter acontecido há muito tempo, porque o Espírito Santo de Deus não pôde operar na terra como precisava, visto não ter encontrado ao mais tempo quem pudesse ser a pessoa escolhida para ser o seu legítimo Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo de Deus se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo Ele a verdade, Ele não opera no coração onde existe mentira. Deus, o nosso Pai, e o seu Divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé e de toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa ser salva por Cristo e tornar-se santa na vida do seu corpo, impediu a realização, pois o Espírito Santo ele não opera em vasos imperfeitos e nem corruptos. E isso motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação da verdadeira igreja. Com a formação da Igreja Apostólica restaurada e dirigida pelo Divino Mestre e com o ministério do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para quantos queiram encontrar realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nessa parte da doutrina, apelando constantemente aos membros da Igreja Apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo a nossa igreja, a sua realização e a vontade de Deus, para que possa ser realizada com a mais sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Por isso, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja.
Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador, para que eles se cumpram, ainda há muito o que fazer e muito o que lutar. É preciso mais santidade, mais obediência pela parte do povo convertido, a fim de que as maiores bênçãos e graças da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo possam ser realizados entre nós, em nome de Jesus e do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça, e assim este povo realmente possa estar preparado para herdar para todos sempre o reino dos céus. Amados irmãos, internautas, ontem a gente falou um pouco, a respeito do início da mensagem, inclusive mostrando como que seria a identidade do Consolador, o que ela seria capaz de fazer para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que se entregassem de corpo e alma e coração ao domínio, na verdade, da vontade divina, inclusive buscando entender cada ação feita por esse santo, a qual nosso Deus, nosso próprio Pai, Ele, Jesus, a tinham formado e a formaram, que hoje é a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, que trabalharam no mesmo plano e ainda agora em espírito, por eles terem sido galardoados, ela com a condição semelhante à de Jesus, e o Santo Irmão Aldo com a condição semelhante à da Santa Avó Rosa, eles poderiam atuar em nosso meio, inclusive intermediando e muitas das vezes acionando estímulo dentro do nosso coração, da nossa alma, para nós entendermos quão magnífico a gente ir lutando contra tudo aquilo que às vezes traz para nós dor, sofrimento e muita angústia. Eu tirei aqui, irmãos, alguns pontos desse boletim e num deles fala de um retardamento da parte da consolidação dos planos divinos, inclusive a respeito do Consolador, e aqui está especificando mais para frente, um pouco mais à frente, falando que foi por causa do pecado, da influência do pecado, da força que o pecado criou na terra e conseguiu dominar milhares e milhões de almas de coração, e que muitos deles possivelmente eles não estão mais entre nós na vida física, e que grande parte desses em espíritos eles clamam dia e noite pela misericórdia divina, porque entraram em caminhos tortuosos, foram influenciados por seres que se identificaram seguidores de Jesus, mas que não davam importância para a vida moral e nem para a vida peculiar material a qual eles viviam, ou mesmo trazendo as informações do reino dos céus, não usavam da forma correta, da forma que Jesus precisava para abrir caminho para a formação desse Consolador e esse povo pudesse aceitar Ele. O que eu me refiro a isso, irmãos? No livro de São Mateus, que fala que aquela mensagem que o nosso Mestre Jesus, Ele tinha ensinado, aquilo que Ele tinha falado já,
esse evangelho, a qual eu estou falando, estou doutrinando, ele disse, ele vai ter que percorrer toda a terra. E se essa mensagem, ela não chegar em todos os ambientes, não vai poder dar-se o fim. Irmãos, vamos olhar com olhos um pouco mais longe a respeito disso, de uma palavra, de uma mensagem que São Mateus escreveu. O amado apóstolo que adorava ouvir e que adorava escrever o que ele ouvia de Jesus. Ele ouviu isso, irmãos, por motivos em que houve muitas perguntas através dos discípulos mesmo, mas naquelas particularidades, não em que estava o povo, mas que estava Jesus em certos ambientes e que chegavam algumas pessoas que o amavam e que sentiam vontade de aprender um pouquinho mais, eles perguntavam. Porque na mensagem que São Mateus deixou registrado, disse, alguns discípulos particularmente foram até o mestre e fizeram algumas perguntas. Mestre, nós entendemos que o Senhor está falando de uma promessa, que o Senhor está falando de um desfecho final e que o Senhor está falando que isso vai ocorrer, mas nós temos uma dúvida, quando isso vai acontecer? E Jesus ali mencionando muitas coisas, eu até registrei algumas coisas aqui, mas o tempo, irmãos, nosso, às vezes torna-se um pouco curto, mas eu vou falar justamente desta parte, que Jesus comentou muitos assuntos a respeito desse, mas no final ele queria estar dizendo para todas as pessoas que isso iria acontecer. Ele disse, porém, esse evangelho, ele precisa ser pregado em toda a face da terra. Primeiro. Por quê? Como eu mencionei aos irmãos, essa mensagem, ela estava na região do Oriente. Essa mensagem, irmãos, ela tocou de abrir espaços em outros lugares onde que ninguém tinha fé, inclusive a respeito do Mestre. Tinha outros livros, tinha outras identificações, tinha outros ensinamentos, e muitas delas com resistências. Mas Jesus, que tinha feito um novo selo e ensinado nova doutrina para o período, para aquele tempo, e novas promessas, as pessoas tinham que primeiro tomar conhecimento da doutrina e também das promessas. O nosso país, por exemplo, era habitado. Mas a mensagem de Jesus, o evangelho prescrito, aquele que foi discriminado em livros, hoje chamado volume Bíblia, ele demorou tanto tempo para entrar em muitas regiões do nosso próprio país, por causa das dificuldades de acesso e da resistência em que existia em muitos lugares, com muitas pessoas. E não vamos falar só do Brasil, vamos falar de todas as regiões do mundo. Se não tivesse os corações duros, os corações resistentes, esse tempo ele poderia ser encurtado, sim. E os planos divinos poderiam ter proporcionado, quem sabe, a entrada para o nosso próprio continente muito antes. Porque o plano de Deus, irmãos, era abranger em um tempo mais curto.
Só que o mal, assim como o bem tomava espaço através dos ensinos, o mal da mesma forma proliferava a sua evangelização, seus momentos doutrinários que não são do reino dos céus, mas são das trevas, distorcendo tudo que era ensinado a respeito do reino dos céus para fazer o combate. Ele precisava fazer isso para ter mais tempo também. Porque ali já estava concretizado, como diz a mensagem, o juízo divino já estava concretizado a respeito da própria existência dele e de todo o império da morte e de todos os espíritos imundos que vagam diuturnamente por esta terra. Só que o caráter do nosso Mestre Jesus era fazer as pessoas primeiramente conhecer a promessa. Porque não adiantava eu receber a promessa sem eu saber onde que ela estava. Não adiantava nada Jesus e o nosso Deus formar o Consolador na terra sem que tivesse ficado registrado ainda por Ele, Jesus, e as pessoas tivessem tomado conhecimento disso. Uma vez, toda a humanidade, todos, porque muitos rejeitaram, mas foi rejeitado por eles mesmos. Não que a mensagem não chegou, ela chegou na porta deles, bateu, como bate até hoje, mas a rejeição foi grande. E para não aumentar essa rejeição, o nosso Mestre Jesus e o nosso Deus, uma vez que a mensagem foi aceita, particularmente por todos os continentes quase, para ele concluir os seus planos e fazer a introdução do Espírito Consolador, ele precisava justamente de um ambiente onde que as pessoas tivessem um ponto extraordinário de capacitação para poder receber algo que seria notoriamente novo. Porque ele ainda mencionou que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, em nome de Jesus, ele não só iria ensinar coisas novas, mas ele iria fazer relembrar de tudo que Jesus tinha dito, e iria ensinar ainda o que haveria de vir. Ou seja, ainda diria o que era para o povo fazer dali para frente, para guardar os ensinos que tinham recebido e com sabedoria, com justamente uma conexão de espírito, esse povo que se envolvesse assim, pudesse receber as orientações do próprio Espírito Santo de Deus, utilizando a força, a comunhão da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, para nos convencer que a santidade é necessária e precisa para a conclusão dos planos advindos do nosso Deus. Aí o nosso mestre, ele ainda falou do tempo. Ele disse: o tempo em que o Espírito Consolador for já ali consolidado no mundo, e ele estiver atuante em ação, o nosso Deus, o nosso Pai, junto com o nosso Mestre Jesus, começaria com os planos de estabelecer o fim de todas as coisas, uma vez que o Consolador já estaria em ação entre os homens, e depois ninguém mais poderia tomar por sã consciência em dizer que não tiveram oportunidade de saber aonde estava a promessa, aonde estavam as insinuações que o nosso Mestre Jesus falou. E ele falou que o tempo seria este. Porém, Jesus, mostrando sobre aqueles lugares, ele ainda falou assim: essas coisas, esses sinais que haverá no fim de tudo, ele se dará porque haverá muitas guerras. Haverá rumores.
Mas não se assustem, porque ali será o princípio. Portanto, ainda levantará-se nação contra nação, se levantará reino contra reino, se levantará pestes, fomes, terremotos em vários lugares deste mundo. Mas ainda é o princípio das dores, porque nesse período a iniquidade ela aumentará. Nesse período ninguém mais vai estar envolvido mais com o amor. Aí a pergunta: o que é pecado? Porque a iniquidade, irmãos, ela é pecado. E o mundo hoje eliminou o pecado. A mentira criou até outro nome, para alivianar o peso que antes era ato de injustiça. E os outros erros estão no mesmo caminho. Ainda Jesus, naquele mesmo momento, ainda ele diz assim: e sabe o que vai ter naqueles dias? Anterior. Algo semelhante ao que aconteceu no tempo passado. Porque ele, Jesus, tinha a condição, tinha e sempre terá, de saber de todas as coisas e estar lá. Ele viu o que aconteceu antes de Noé. E ele sabia o que iria acontecer agora. Irmãos, a questão de que Jesus disse comer, e comiam, e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, é uma questão de: é melhor se envolver com isso do que estar dentro de um templo, do que exercitar uma fé. O que Jesus estava indicando é que ninguém mais iria se preocupar com a sã doutrina, porque no ambiente onde comem, mentem, brigam, discutem, se embebedam, se drogam. E naquela época não existia quase isso. Embora as pessoas comiam, como todo ser humano precisa se alimentar, mas não de uma maneira abusiva, onde que o abuso está na alteração dos condimentos e que proporciona aspectos terríveis de famílias. E ninguém se preocupa mais com a identidade de espírito ali. Ninguém percebeu porque não oravam no momento em que comiam. Não agradeciam a Deus como não fazem hoje. E bebiam largamente. O mundo só pensa no que? Bebedeira. Jesus falou: bebiam-se, embebedavam-se. Ele não estava falando de água, porque ninguém bebe água espontaneamente aos montes. A gente observa, e casavam-se e de repente se davam em casamento. Irmãos, existem situações
que Jesus está estipulando e falando que é a maneira diferente da que o Pai coordena. A maneira em que um casal vem diante de um altar. E que neste altar, ele vem com o desejo sincero de que Deus una o Espírito. Para que se eles forem comandados pelo Espírito, a sua alma tenha pensamentos semelhantes e tenha uma cordialidade dentro de um lar e não haja destruição. E a continuidade seja perfeita. E a luta para não haver desavenças e educação para com os filhos, para que formem novas gerações, sejam reais, sinceras e produtivas. Era disso que Jesus estava falando, mas ninguém mais está pensando nisso. E casavam-se e davam-se em casamento, mas por causa do estado físico da pessoa, por causa da feição, por causa da imagem que pela primeira vez vê, mas não pela herança que o nosso Deus ofereceu, que um espírito, uma capacidade intelectual para que a pessoa realmente se una com os mesmos aspectos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com os mesmos critérios, inclusive doutrinários. E aí ficam fazendo tudo isso espontaneamente, imaginando que não existe pecado em nada. Quando saem fora do aspecto divino e doutrinário que o nosso Deus ofereceu através da Santa Avó. Os nossos cuidados, eles precisam ser relativos, porque a própria santidade, ela depende da nossa coerência naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós cantamos, naquilo que nós meditamos e naquilo que nós podemos mudar para melhor. Porque para que o Mestre Jesus ele consiga concretizar todos os planos divinos, todos os planos de Deus, e levar um povo para os céus, a ponto de não passar pela morte física do corpo, sem passar por esses tipos de sofrimento, qual seria o posicionamento? Eu vou lembrar de alguns. Nós temos provas. Santo Elias, como ele foi levado aos céus? Tem um relato de um patriarca que antecedeu Noé, Enoque, arrebatado aos céus. Nós temos nosso próprio Mestre Jesus. Nós temos a Mãe Virgem Maria Santíssima, que foi levada pelos anjos do nosso Deus, do cortejo angelical, mas por causa da posição, do descarceramento, das forças que tentavam invadir as mentes desses seres, mas que nunca conseguiram dominá-los. Olha, irmãos, irmãs, porque é que a gente precisa segurar os planos divinos. Porque no mesmo ensino Jesus diz assim, no livro de São Mateus: e eu virei como um relâmpago, e os anjos entrarão em posse da minha ordem e recolherão os que estão prontos. Assim como fechou a arca, aí que as pessoas se atentaram, ele estava certo. E agora?
como disse Jesus, assim se dará, porque eu vou me apresentar e dizer aos anjos: leva, Senhor, Senhor. Mas o Senhor não nos avisou: os meus santos, que eu mencionei, que eu realizei com o Pai, eles ensinaram todas as coisas fisicamente e visivelmente no vosso meio. E vós que não observastes o que eles ensinavam, agora não tem mais tempo. Porque a justiça foi apregoada, a trombeta foi trocada, o anúncio foi dado, mas o tempo foi perdido, mas não por mim e nem pelos fiéis, mas por aqueles que brincaram com o meu evangelho. Irmãos, irmãs, internautas, foi apenas uma arca. Quantas pessoas existiam no mundo? E quantos usavam o mesmo ensino que Noé ensinava, mas não utilizavam orientações e regras doutrinárias e nem disciplinares na vida? Nem para comer, como disse Jesus, nem para beber, nem para casar, nem para andar. Mas diziam ser de Deus. Diziam ser filhos pródigos do Pai. Mas quando chegava ao ponto do anúncio da arca, do anúncio que ali estava sendo estipulado por aquele ser que eu posso proclamar como patriarca ou profeta, Noé, da voz que soava dos seus lábios, porque ele não só pregava madeiro, ele não só encaixava caibros, mas ele anunciava a tantos quantos quisessem, aos milhares e milhões que existiam naquele período de tempo, ele falava aos corações. E ele falava justamente de um acontecimento que nunca tinha subsistido na terra. Por isso criado grandes dúvidas. Assim como o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, o Consolador e o Pastor prometido por Jesus, para consolidar os planos de Deus, nunca tinha sido informado a respeito dessas orientações. Inclusive a respeito da consolidação e da santificação de um povo, para que pudesse herdar o reino dos céus como santos. Hoje está sendo anunciado. Da mesma maneira, com os mesmos aspectos. E o povo, quando depara-se com isso, ele diz: aqui não, está errado. Mas a promessa de Deus, agora uma vez cumprida, todos tomando conhecimento da promessa, mas não recebendo a promessa, ficarão no momento em que a arca divina consolidar o plano majoritário, consolidação da última vitória, para todo o reino dos céus, com todos os santos, inclusive em toda a terra. E Deus nosso Pai aplicará o seu juízo e finalizará de uma vez por todas todos os seus planos. E aí, como disse Jesus mais embaixo, haverá ranger de dentes, angústias, sofrimentos. Muitas vezes a gente pensa, será que vai ser material? Pode ser, mas a maior dela vai ser espiritual.
Porque eu saber que eu estava certo, eu saber que eu tinha ouvido, eu saber que eu tinha escutado, eu saber que eu já tinha sido alguém no meio deste povo, e agora abandonar, esse ranger de dentes vai ser duplicado em muitas vezes do que ainda quem nunca conheceu ou quem nunca ouviu falar, mas se ouviu dos que rejeitaram. Eu creio que todos irão ouvir, ou ver, ou deixar de pai para filho, ou de irmãos para irmãos, porque nós já temos consideravelmente milhões e milhões de pessoas que já ouviram falar da Igreja Apostólica. Por que não dizer bilhões? Porque a interrupção de um pai para um filho, a respeito desse Evangelho, é uma herança que ele deixou de oferecer para todos os seus familiares, até gerações futuras. Isso é real. E isso é promessa dos céus, promessa de Jesus, com a consolidação da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo em nossa igreja. Amém. Irmãos, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, o envolvimento, a reverência, e que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo continue ajudando a todos a compreender cada dia mais a respeito da vida, da santificação, para poderem herdar com garantia o verdadeiro reino, que é reino dos céus de nosso Deus, nosso Criador. Amém. Irmãos, quero convidar por gentileza os que estão presentes a colocar-se em pé os que puderem. Nós vamos finalizar fazendo a nossa oração. Convido os irmãos para curvar a cabeça, fechar os olhos mais uma vez. E assim oremos. Amantíssimo, onipotente Pai Celestial, a alegria que nos envolve é muito grande, porque nós estamos aqui, Pai, elevando a mensagem do Seu Filho amado Jesus, pronunciando a grande coletividade de espírito, para entender um pouco melhor a respeito de tão nobre missão, a qual foi desenvolvida pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, pela Mãe Virgem Maria e agora pelo povo apostólico. Povo este que vem, que participa, que leva sempre consigo sementes para lançar a outros corações, ou para brotar dentro do seu próprio ser, e fazer com que a alteração dessas sementes possam produzir frutos inigualáveis, frutos de futuros maravilhosos, porque são em grandes quantidades. E isso constata-se, Pai, por todos aqueles que já estiveram em nosso meio, foram levados para os céus, e hoje consolidam de felicidade, e muitos deles envolvem-se como anjos poderosos e voltam até mesmo à terra para ajudar na missão tão grandiosa que está sendo lançada pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo, alcançando corações, famílias inteiras, ajudando-os no seu dia a dia, no seu labutar, na sua eficiência quanto à moral, quanto à disciplina da igreja, às vezes até mesmo na qualidade de ser um bom diante dos homens, tendo muita humildade e paciência no seu coração. Em outros aspectos também para saber fazer as escolhas, utilizando de grande sabedoria, inclusive sempre perguntando à Senhora Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo: é isso que os senhores querem desta posição minha? E a Santa Avó Rosa vai identificando através do Espírito e dando posicionamentos maravilhosos através do coração e da alma, e fazendo com que a alma seja não só regenerada, mas acompanhada por anjos poderosíssimos que podem guardar e acompanhar durante todos os dias e todas as horas. Santa Avó Rosa, eu sei que muitos dos teus filhos, que às vezes não podem estar aqui conosco agora, quem sabe até estejam pedindo algo em favor dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua própria pessoa, da sua lavoura, do seu ganha-pão, daquilo que realmente é oferecido como um ato de gratidão também, um para o outro, mas que seja de uma maneira absoluta e eficaz. Assim como esses pedidos de oração também foram consolidados pelos seus filhos, e agora estão aqui. Eles rogam-te, Santo Irmão Aldo, ao Senhor e à Mãe Virgem Maria Santíssima, para que, posicionados com esses pedidos,
o Senhor possa intermediar a força dos céus para essas pessoas, para essas vidas, para esses corações. Quem sabe estejam em leitos de hospitais, em ambientes que às vezes por descuido é interrompido por forças ocultas, ou por lugares que precisam muito da bênção e da graça do Senhor Jesus bendito. Agora, entregando eles nas tuas mãos, eu também rogo em favor daqueles que não estão aqui ou que não lembraram de eu pedir, daqueles irmãos que estão presentes, mas que estão pedindo agora, Santa Avó Rosa, ajuda-os, conforta-os, alimenta-os com o poder da unção do Espírito Santo de Deus e despeça-os em paz, em harmonia, para que os anjos e os santos possam estar com eles, com os nossos amigos internautas e com todos aqueles que futuramente buscarem ou ouvirem esta mensagem. Irmãos e irmãs internautas, agora recebam a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim terão vida, terão saúde, terão paz e terão muita alegria em seu espírito. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e meu muito obrigado.